pessoal, vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem, porque neste momento começa a nossa aula de língua portuguesa com a professora Odivânia e o nosso assunto hoje, os tipos de texto. Vamos aprender 6 tipos de texto muito importantes, por isso preste atenção. O primeiro é texto narrativos. O que é um texto narrativo? O autor escreve para narrar, contar histórias. No texto tem um personagem em algum lugar e época. E aqui estão os exemplos: romance, contos, crônica, fábulas e novelas. Então, todo texto que ele é narrado, que ele está contando assim, uma história, ele se chama texto narrativo. Outro é descritivo. É a descrição de uma pessoa, lugar ou objeto mostrando suas características. Vamos ver os exemplos? Diário, classificados de jornais, cardápio e currículo. Vamos ver o exemplo do currículo. O currículo é algo que você mais vê, não é? Então, vamos lá. Ele tem o nome da pessoa, o endereço da pessoa, tem os cursos que a pessoa já fez, o objetivo que ela espera. Então, por quê? Porque ele é um texto descritivo, está descrevendo alguém. E dissertativo argumentativo. Vamos aprender juntos? Seu objetivo é defender um ponto de vista através de argumentação. E aqui estão os exemplos: editorial, manifesto e sermões. Então, todo esse tipo de texto, ele se chama de texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque tem argumentação de alguém. Então, você vai ver, por exemplo, você vai preparar um sermão para pregar numa igreja ou dar uma palestra. Você vai pegar a fala de algum autor e vai argumentar por que ele está dizendo aquilo. Por que você acha que ele está falando aquilo ali, dizendo aquelas palavras? Então, toda vez que tiver um argumento, ele é um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo expositivo. Seu objetivo é expor, esclarecer uma ideia através de comparações e pontos de vistas. E os exemplos: textos jornalísticos, resumos escolares e enciclopédias. Então, vamos para os resumos escolares, que é algo que vocês já são acostumados a fazer. Nós damos a vocês um texto. Pedimos que vocês leiam esse texto e agora vocês dêem o ponto de vista de vocês. Então, depois que você lê, você diz: segundo o autor, ele disse isso e isso. Porém, eu acho que isso e isso é assim. Então, quando você bota o seu ponto de vista em cima do que o autor está dizendo, ele se torna um texto dissertativo expositivo. Injuntivo. Tem o objetivo de informar, dando uma certa liberdade para alterações. Vamos ver os exemplos: bula de remédios, receitas e manuais de instruções. Vamos para a receita, que é algo que nós já conhecemos muito. Então, toda vez que você vê lá uma receita, você pode pegar ela e fazer aquela comida, mas de repente alguém fez e acrescentou algo a mais, um ingrediente a mais, e a comida ficou mais gostosa. Então, ela pode prescrever novamente aquela receita, acrescentando aquilo que ela colocou. Então, por quê? Porque ela pode ser alterada. Então, bula de remédio, receita e manuais de instruções, eles são textos injuntivos. Prescritivos. Como um injuntivo, seu objetivo é informar, guiando a pessoa como deva proceder, mas deve ser cumprida à risca. Exemplos: leis e editais de concurso. Então, todo texto que não pode ser mudado e tem que ser cumprido à risca, ele se chama texto descritivo. Por exemplo, a lei. Você pode mudar a lei? Não, não é? Então, quando você vê um texto lá com as leis, você já sabe que ele é um texto prescritivo, porque não pode se mudar aquelas regras que estão ali. Agora é com vocês. Pega o caderno de vocês para escrever essas atividades. Preste atenção na explicação. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. E aqui estão a primeira coluna e aqui está a segunda coluna.
Aqui estão os 6 tipos de texto. E do outro lado, os exemplos deles tudo misturado. Vocês vão colocar os números dentro dos parênteses de acordo com o exemplo certo. Por exemplo, vamos para um texto injuntivo. Você vai procurar aqui na segunda coluna qual é o exemplo de texto injuntivo. Vamos dizer que você acha que texto injuntivo é romance. Aí você vai pegar o número 5 e colocar lá no romance, que você sabe que não é, né? Você já aprendeu o que é um texto injuntivo. E se você tiver dúvidas, volta para assistir a aulinha, tá bom? Questão de número 2. De acordo com o que aprendemos na aula de hoje, um exemplo de texto injuntivo é a receita. Escreva abaixo a receita da sua comida favorita. Então, aí, meus amores, vocês vão escrever agora para a tia a receita da comida que você mais gosta. E você já vai aprender que aquela receita que você fez é um tipo de texto injuntivo. Depois vai tirar a foto das atividades e vai postar aqui no meu privado, tá certo? Para que tia possa ver as respostas de vocês. E eu já estou curiosa para conhecer qual é a sua comida favorita. Beijinho para vocês, pessoal!